Bem-vindo ao 15º dia do caminho da Páscoa. 15 passinhos que demos até agora. Já passamos pelo chamado de Moisés, pelo medo que ele teve, pela ida dele, os sinais que ele realizou para que as pessoas acreditassem, né? Os hebreus acreditassem nele, a ida dele diante do faraó, as 8 pragas que vamos para a nona hoje. E tanta coisa, né, que a gente achava que esse texto não tinha nada para nos ensinar. E vimos quantas coisas, quanta riqueza há nele e como ele é verdadeiro até hoje, né? Que o Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então já sabe, né? Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, não deixe de anotar as coisas que o Senhor está falando a você, não deixe de anotar o que Ele está tratando no seu coração, o quanto Ele quer mudar o seu interior, quanto Ele quer que as pessoas conheçam o seu nome através de você. Vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está em Êxodo 10, dos versículos 21 a 29. E ele começa assim: Então, disse o Senhor a Moisés. A gente viu que todas essas pragas sempre começam com isso. Disse o Senhor a Moisés, ou o Senhor disse. Todas as vezes, antes de que tudo acontecesse, ele falava com Moisés, porque Moisés era o que era o representante dele aqui na terra nesse momento, né? Ele tinha levantado Moisés para falar no nome dele. E ele continua assim. E disse assim: Estende a mão para o céu, e virá trevas para a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, de tão densas que eram essas trevas, de tão escuro, aquela escuridão que você abre o olho e não vê nada na frente, não vê um palmo na frente do nariz. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, aqui a gente já vê, né, a distinção do Egito e dos hebreus. Um não tinha luz, o outro tinha luz na sua casa. Uma das coisas que a gente tem que entender desse texto aqui, o primeiro não houve aviso prévio. Do nada ficou tudo escuro. Por quê? O contrário dos outros. Essa praga, ela ataca diretamente o Deus Sol, que era o maior Deus que eles tinham no Egito, que é o Deus Ra. E eles acreditavam que todas as noites, quando o sol se punha, o Deus, né, o Deus Sol, ele ia duelar com o Deus mau, que eu esqueci o nome agora, mas que era a serpente. Lembra a serpente do primeiro sinal que Moisés fez? Uma das coisas que assustava ali era justamente que ele trouxe o Deus mau para ali para dentro, né? Então, o sol ia duelar com esse Deus. E durante a noite, os sábios ficavam fazendo rituais para dar força para o Deus Sol, para que ele ganhasse o duelo. E toda vez que amanhecia, era um sinal que o Sol tinha ganho o duelo e que eles estavam seguros ali. Na hora que tudo escureceu, que eles não conseguiam ver nada, os sábios eles não conseguiam fazer os rituais para fortalecer o Deus Sol, fortalecer o Deus Ra. E passou-se muito tempo sem luz. Então era como se aquele duelo ele estivesse perdendo. E a terra, todos ali estavam desprotegidos, porque os outros deuses também tinham ido ajudar o Deus Sol, né, para ganhar naquele duelo. E não tinha ninguém protegendo a terra, não tinha ninguém protegendo aquela população. E não tinha ninguém fazendo cultos, porque não tinha como ver nada à sua frente. A palavra diz aqui que eles passaram 3 dias sem sair do seu lugar. Se eles já tinham medo de uma noite, né, que eram 12 horas aproximadamente, ou menos até, imagine passar 3 dias no escuro total, no breu total. E o mais interessante é que os filhos de Israel tinham luz. Deus criou o céu e a terra dia e noite. Então, para nós que cremos em Deus,
A noite não é motivo de medo, não é motivo de assombro, porque Deus que criou. E quando Ele criou, Ele disse que era bom. Ele viu que era bom. Tudo que Deus cria é bom. Então, o que Ele estava mostrando era para aquele que crê no Deus de Israel, sempre haverá luz. Sempre haverá uma forma de sair da situação, sempre haverá um direcionamento, sempre haverá uma palavra, sempre haverá proteção, porque Deus, ele não dorme, né? A palavra diz que ele não dorme nem cochila, então ele está sempre olhando por a gente, pode ser dia, noite, a hora que for. Quem precisa de descanso somos nós, nosso corpo humano precisa de descanso, mas Deus não. Deus está o tempo todo em alerta, o tempo todo olhando por nós, nos guiando, nos protegendo, nos guardando. E ele continua assim, né? A palavra continua assim. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés. Então, assim, mais uma vez, apesar deles estarem se sentindo totalmente desprotegidos, no escuro, sem ver nada, querendo se livrar daquilo, ainda assim o faraó não queria abrir mão do pequenininho, da pequenininha resistência que ele achava que ainda tinha contra Deus. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos o que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Isso, a gente tem que levar nosso rebanho, porque a gente vai prestar culto a Deus, fazer sacrifícios, mas ainda não sabemos que tipo de sacrifícios vamos fazer. Então, eu não posso deixar nada para trás, eu tenho que levar tudo. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-lo ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais veja o seu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Então, assim, estava tão escuro que o faraó estava falando com Moisés, mas não estava vendo o rosto dele. Então, se saia daqui, no dia que eu voltar a vê-lo, você vai morrer. Lembrando que todo esse acesso que Moisés tinha ao faraó foi porque eles foram criados juntos. Qualquer outra pessoa nesse lugar já teria morrido desde o primeiro dia que afrontou o faraó. Então, o faraó, ele tinha, assim, um carinho, um relacionamento de irmão até com Moisés. Mas chegou num ponto tão extremo, onde ele achava que não existia mais proteção, que os deuses estavam duelando, que ali estava totalmente desprotegido, que ele disse, se eu voltar a vê-lo, você vai morrer. Respondeu-lhe Moisés: Bem dissestes, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Então ali eles se despedem, ali tem uma ruptura total, mostrando que cada um realmente, a partir daquele momento, vai tomar seu rumo, que a partir daquele momento cada um vai para o seu lado. E que o faraó, ele vai continuar com o coração duro, ele vai continuar no lugar dele, se sentindo Deus, se sentindo soberano em relação a tudo. E que a escolha de Moisés foi continuar servindo a Deus, foi continuar guiando aquele povo, levando aquele povo para a liberdade. E tem horas na nossa vida que a gente tem que tomar essa decisão. Para que lado eu vou? A quem eu vou servir? Se eu vou continuar com o meu orgulho, com o meu ego, com o meu achismo, ou eu vou me render à grandiosidade de Deus, ao poder, ao amor de Deus. Eu vou deixar que Ele guie a minha vida e a partir desse momento eu vou servi-lo, eu vou ser obediente a Ele, vou fazer segundo a vontade dEle na minha vida. Esse momento, ele chega para todos, tá? Como chegou aqui para o faraó também. Ele chega para todo mundo. A gente pode ver sinais, milagres feitos, mas a decisão de seguir a Deus é individual. Ninguém pode escolher por ninguém.
Deus pode mostrar, pode chamar, pode falar, pode o que for, mas Ele não vai tirar uma coisa que Ele nos deu, que é a liberdade. E para segui-lo de todo o coração, a gente tem que abrir mão do nosso ego, do nosso eu, só eu acima de tudo, e colocar Deus acima de tudo. E assim fazer a vontade dele, que a nossa vontade seja fazer a vontade dele na nossa vida. Que você passe o dia hoje meditando essa palavra, meditando o que é que ainda lhe impede de entregar 100% a sua vida nas mãos de Deus. Né? Eu tenho certeza que se você olhar à sua volta, olhar a sua vida, ele vai ver o quanto Deus ele já fez na sua vida, quantas graças ele já derramou sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, com pessoas à sua volta, quantos milagres você presenciou. E ainda assim, às vezes, é difícil crer. Mas crer é uma decisão, crer é exatamente isso, é andar sem a certeza de que tudo vai dar certo segundo aos nossos olhos, mas vai dar certo segundo a vontade de Deus. Então, que hoje você faça essa meditação na sua vida, que você olhe em volta e veja quantas coisas você já recebeu de Deus e que você escute a voz dele, lhe mostrando o que é que ele quer que você entregue nas mãos dele. Que você tenha um ótimo dia, que Deus lhe abençoe e até amanhã.